Bom dia, pessoal. Como de costume, bem-vindos a todos a mais um Bom Webinar. A gente vai começar às 10h05. Como todo mundo já sabe, a gente sempre dá aqueles 5 minutos para todo mundo chegar, se acomodar, para a gente começar mais um Bom Webinar. Então, a gente começa às 10h05.
Bom, pessoal, agora que a gente já deu os 5 minutinhos, a gente pode iniciar agora verdadeiramente, né? Bem-vindos ao Vol Webinar. Nessa edição, a gente vai falar um pouquinho sobre usernames, os famosos nomes de usuário, o que que ele muda dentro do WhatsApp, não só para usuários convencionais, mas para a plataforma de WhatsApp Business, né? Falando um pouco dos hosts que a gente vai ter hoje, prazer, meu nome é Andressa Pires, eu sou coordenadora de marketing aqui na Vol Solutions. Aí eu vou deixar, a gente tem o Ricardo Mimura, a gente tem o Enzo, a gente vai conhecer agora um pouquinho da nossa agenda. A gente vai conhecer um pouco hoje sobre a perspectiva do usuário, sobre os nomes de usuário dentro da plataforma do WhatsApp, um pouco da perspectiva das empresas. A gente vai ter um FAQ, a gente reuniu as dúvidas mais comuns, né? E a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, como o Ricardo Mimura colocou aqui no chat para vocês. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas que vai ser feito ao final desse Fall Webinar. Então, eu vou pedir para vocês que todas as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem, direcione aqui para o chat do Fall Webinar. A gente vai ter os momentos finais do Fall Webinar, que a gente vai responder essas dúvidas de vocês. Mas antes mesmo, a gente já separou as dúvidas mais comuns sobre nomes de usuário no WhatsApp para responder no finalzinho. Eu vou passar agora a voz para o Ricardo Mimura e para o Enzo, que vão acompanhar a gente durante essa manhãzinha, tá bom? Bom webinar para vocês, pessoal. E direcionem as suas dúvidas para o chat que eu vou estar acompanhando aqui. Obrigada. Perdão, gente. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho da Vol para vocês, fugindo um pouco do escopo. Para quem não conhece, nós somos a Vol Solutions. A gente está no mercado já há mais de 10 anos. A nossa proposta é levar o verdadeiro omnichannel, né? Ou seja, unificar todos os canais de atendimento digital dos nossos clientes. Falando um pouco aqui de quem confia no nosso trabalho, aqui a gente tem algumas das marcas que nós trabalhamos hoje, quem confia na Vol Solutions, né? Um pouco do nosso ecossistema, então, as plataformas que a gente tem de canal de atendimento, as principais suítes de a gente tem a parte de chatbot, a parte de inteligência artificial, as principais inteligências artificiais do mercado, OpenAI, Meta, Gemini, Claude, a parte de acesso mobile e acesso em plataforma mesmo, os níveis de usuário, a parte de integração com os principais CRMs. Então, a gente integra com os principais CRMs, as principais plataformas, justamente para que todos os nossos clientes tenham o famoso Omnichannel, então 360 para toda a comunicação digital dos nossos clientes. Falando um pouco sobre a nossa proposta de valor, então o que a gente entrega de valor para os nossos clientes e parceiros? Um ecossistema verdadeiramente omnichannel. Então, a gente tem a parte de interface humana com os principais canais, que é impulsionado pela inteligência artificial. A gente tem a parte de gerenciamento ali, tudo unificado dentro do Vol 360. Agora a gente vai entrar verdadeiramente no Vol Webinar. Eu vou passar a voz para o Enzo e para o Ricardo Mimura para levar esse Vol Webinar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui falando um pouco sobre a perspectiva do usuário e como que isso vai afetar, falando aqui entre usuário para usuário no WhatsApp com a vinda desse username, tudo bem? O username, ele nada mais é do que uma máscara e uma facilidade para você conseguir procurar as empresas pelo nome dela e não mais pelo telefone, né? O telefone ele permanecerá oculto e no lugar dele virar aquele username junto do arroba, né? Por exemplo, arroba volsolutions. Junto disso, pensando ainda na questão de privacidade, a Meta também entrega a chave de acesso, que também é uma configuração opcional, lembrando que tanto o username quanto essa chave de acesso são funções ali opcionais, não tem obrigação do usuário colocar esse funcionamento no WhatsApp se não desejar. E a chave de acesso ela funciona basicamente como um escudo de anti-spam.
ela é utilizada para o novo cliente tentar falar com você e você precisa passar essa chave para ele para que ele consiga ter o primeiro contato, a primeira conversa contigo. Além disso, também tem o opt-in explícito, que é um fluxo, um botão do WhatsApp, nativo do WhatsApp, que ele ficará lá para quando você desejar compartilhar o seu número de telefone. Tudo bem? Então, não necessariamente que o telefone ele vai ficar oculto para sempre. Você consegue ter a facilidade ali de você conseguir compartilhar quando desejar. Só comentário. Bom dia, pessoal. Eu sou o Ricardo, sou responsável aqui pela área de produtos da Vol. A gente tá mostrando algumas opções que o usuário final vai ter. Então, o usuário final ele pode adotar o username, o nome de usuário. Essa é uma primeira camada de privacidade. E opcionalmente, ele ainda pode definir esses 4 dígitos. Lembrando que esses 4 dígitos eles só funcionam de usuário para usuário. Tá? A gente vai explicar um pouco mais para frente. Pode seguir. Então, aqui é um pouquinho dos exemplos, né, de como ele vai funcionar. Isso aqui pensando no username. Então, a gente deixou aqui alguns exemplos para vocês do que pode e o que não pode fazer com ele. Então, ele não permite que comece com www, ele não permite que tenha domínio, né? Exemplo, volsolutions.com.br. Então, ele tem alguns requisitos ali que ele precisa ser incluso para ser aceito. É praticamente você criando um usuário igual é outras redes sociais. A função disso é padronizar. Inclusive, na escolha do username, a Meta ela vai orientar para que se use o mesmo username, por exemplo, do Instagram. Então, vai ter até uma orientação assim, você quer usar o mesmo do Instagram? E aí você já adota, né, o mesmo username, tanto para o Facebook, para o Instagram e ficar de uma forma uniformizada para todos os canais. Acho que é interessante citar também que a entrada do username na plataforma, a Meta, acho que todo mundo já sabe que essa entrada está ligada ao conceito da LGPD, para dar mais privacidade para os dados do usuário, né? Para que ele tenha mais controle. Como própria Meta disse que está ligado à disponibilidade do direito do usuário escolher o que acontece com os seus dados sensíveis. Então, ele começa a navegar dentro da plataforma, disponibilizar para as empresas o seu nome de usuário e não mais um dado sensível que é o seu próprio telefone. Então, por isso essa troca e por isso a escolha da Meta de disponibilizar para o próprio usuário colocar o seu nome de usuário e não mais seu telefone para ficar visível para as empresas ali. Pode seguir. Então aqui é um demonstrativo, né, de como era antes e como ele fica depois do username ativo. A diferença ali é que antes que você tinha o número de telefone totalmente visível, conseguindo fazer a ligação também. Agora isso passa a ser somente o username até que o cliente decida compartilhar. A ideia dele surgiu para dar poder ao usuário de ele escolher quando e com quem ele vai compartilhar o seu número de telefone, trazendo ainda no foco que a Andressa comentou da privacidade do usuário ali em relação ao seu número. Quer fazer um comentário, Memória? Podemos seguir? Não, é isso mesmo. O comentário que eu ia fazer é o seguinte, eu acho que no início a gente começou a usar o WhatsApp pela facilidade, né, de você já tem o telefone, você instala o WhatsApp e aí já sai falando. Mas eu acho que nessa altura do campeonato, como eles já têm grande parte, né, do pessoal já adotou, então eles conseguem criar essa camada de proteção, porque não deixa de ser uma fricção, né, na hora de você definir, instalar o WhatsApp. Mas hoje em dia, como já é comum, então eles já têm esse poder de criar essa camada de proteção. Aqui é um pouquinho da chave de acesso, tá? Então, a introdução dela de como ela é configurada no WhatsApp.
tem aqueles 4 dígitos que a gente comentou no slide passado. E ele é bem simples, ele deixa uma descrição de como funciona o compartilhamento, setou o seu código de acesso, está feito, e assim você compartilha quando quiser falar com algum usuário novo. E a diferença um pouco de quando tem essa chave de acesso ativa é que aquilo que a gente comentou, se é o primeiro contato, a nova interação ali com o usuário, ele vai requerir esses 4 dígitos, né? Vai ter que ser compartilhado. Mas se ele já conversou com ele num tempo passado, já teve alguma troca de conversa, a conexão flui normalmente, tá? E as empresas de API, elas não precisarão utilizar dessa chave se já possuírem o número de telefone do cliente ou o novo identificador, que a gente vai falar mais para frente, o BSUID, tá? Isso. Aí lembrando que ainda tem, né, no mercado empresas que usam números não oficiais, números, né, comuns para fazer atendimento. Então, para esse caso, essa chave de acesso ela vai impactar, né? Porque a empresa vai tentar falar com o usuário, lembrando assim, a chave de acesso funciona de usuário para usuário. Só que se o usuário for uma empresa, se a empresa tentar falar com um novo usuário que ainda nunca falou antes, e esse usuário ele definiu a chave de acesso, né? Lembrando que sempre é opcional. Aí a empresa ela não vai ter a chave de acesso e aí não vai conseguir falar com essa pessoa. Então é a meta cada vez mais fechando o cerco, né, das APIs não oficiais para que realmente quando você tem um atendimento profissional, né, de empresa, que seja adotado a API oficial usando a Meta. Agora, falando um pouco da perspectiva das empresas, a gente vai ver aqui o que afeta entre empresa para empresa. Na verdade, dos usuários para empresas, né? Isso. É, bom, a facilidade que trouxe esse username foi uma dos pontos, é a busca intuitiva ali, que agora o cliente ele não mais precisa do número de telefone da empresa para pesquisar, e sim somente o nome dela, né? Facilitando assim a busca. Além de contraponto, também trazer a proteção da marca. Então, aquelas contas que são verificadas com aquele selo azul, elas ficam protegidas com a sua integridade intacta e não passam por falsidade ideológica de uma forma tão simplificada. Além de que também a Meta ela trouxe a adoção antecipada do seu username. Então, as empresas ela agora, a partir desse mês, já conseguem fazer reservar o seu nome de usuário antes mesmo do lançamento oficial. E agora falando um pouco do novo indicador, né, o BSUID, ele funciona de um identificador para empresa por empresa. Então eu tenho o meu usuário, lá, @Enzo Moraes. Se eu falar com a Vol Solutions, ela vai receber um identificador meu. Se eu falar com outra empresa, por exemplo, a Meta vai receber outro indicador, tá? Isso não tem como ser compartilhado de empresa para empresa, cada um vai ter o seu, mesmo que seja do mesmo usuário. O username ali não muda, mas o identificador, isso muda. Isso, só para. Isso daí já é um pouco como funciona debaixo dos panos, né, nos sistemas. Mas aqui a ideia é a seguinte: o usuário adotou o username e ele não vai mais publicar o número dele, tanto para outros usuários e também para empresas. O que vai chegar vai ser o username e esse novo identificador. Eles chamaram de BSOID, é um nome meio complicado, mas BSOID é Business Scoped. Então, a ideia é que esse ID ele tem um escopo por BM.
Então, cada BM, se o usuário falar, vai ter um ID. Se falar com uma outra BM, já vai ser outro ID. Então, daí que vem esse BSUID. E essa é a forma que a Meta encontrou para que para substituir o telefone na prática, né? Vai ser um novo identificador interno da Meta que vai substituir o telefone quando o usuário ativou o username. Pode seguir. Né? Então, continuando aqui na linha de raciocínio que o Mimura havia comentado, o que muda ali no front-end, né, no lugar do telefone tem o nome de usuário, e enquanto no back-end a gente vai receber o tal do BSUID, o identificador. Ele é um alfanumérico, tá? Então ele não é só números. Ele por padrão é nesse formato aqui que a gente colocou de exemplo. E ele continua mantendo a rastreabilidade, né? Então o número ele desaparece, ele fica oculto, mas a rastreabilidade ali do cliente ainda continua. Tá? Então essa questão ali não afeta tanto na rastreabilidade ali do cliente em questão de sistemas. Beleza. Pode seguir. Como é uma questão opcional a configuração do username, os dois cenários ainda vão coexistir entre o usuário padrão, aquele que tem o número de telefone visível, com aquele que vai passar a ser somente o username. A diferença deles é que na identificação vai receber com o usuário padrão apenas o número de telefone dele, e com o username recebe no back-end ali o identificador mais o username ali no front-end. A visibilidade também no padrão não muda, continua sempre com o número visível, enquanto o username ele fica com o número oculto, até que o compartilhamento seja sob demanda ali, baseado no querer do cliente. Enquanto que no usuário padrão, o compartilhamento continua sendo automático, como já era antigamente. A Meta disponibilizou também para facilitar a, a inserção dessa nova configuração, que ela traz essa janela de 30 dias. Então, o que acontece? Se eu hoje pego para ativar o meu username, coloco no meu WhatsApp, a partir de hoje, considera 30 dias em que a Meta ainda vai continuar disponibilizando o meu número de telefone no webhook delas. Então, as empresas, os sistemas ali vão continuar recebendo dentro desses 30 dias, que é uma facilidade para fazer essa vinculação, essa associação do contato já existente ali, não perdendo o histórico de conversa. Após esses 30 dias, a janela é fechada e aí o webhooker só exibe mesmo o identificador. Dá um exemplo prático. Vamos supor que um cliente entrou em contato com uma empresa, vamos dizer assim, falou com a Vol, né? E iniciou um suporte com a Vol e começou a falar. Daí vamos supor que nesse período ele adotou o username, ou seja, se adotou o username, o número de telefone, por padrão, ele já não é mais divulgado para fora, né? Nem para empresas, nem para outros usuários. Então, para não quebrar essa conversa, a Meta ela criou esse mecanismo de janela. Então, vamos supor que eu falei com a Vol e lógico, vai chegar o número do telefone. Aí logo eu ativei o username. O número do telefone já não vai mais ir. Vai ir o ID, BSUID. Mas como tem essa janela, eu ainda tenho 30 dias que eu vou conseguir ter a identificação do número do telefone, que seria para não quebrar essa conversa, essa interação. Então, esse é o primeiro mecanismo que a Meta criou para que na transição não tenha quebra de identificação. Porque se houver quebra,
Vamos supor, você está falando com uma empresa e aí do nada não vai vir mais um número do telefone e aí vai entrar como se fosse um novo cliente, né? Porque já não vai ter mais aquela identificação. Então, para isso que a Meta criou essa janela de 30 dias. Mais para frente a gente vai falar de um segundo mecanismo que eles criaram. Pode passar. Que é um pouco do Contact Book. Quando você salva o número de telefone do cliente, aí você permanece, né, numa agenda ali de contatos e continuando com o número normal. Então, é uma coisa que a gente vai falar mais para frente também, os disparos, tudo flui normalmente após o momento que você tem o número de telefone do cliente. É, essa agenda de contatos é um outro mecanismo que a Meta criou. Então, pensa numa agenda de contatos mesmo, né? Aquela antiga que você tem nome, número de telefone, e aqui no caso vai ter o ID, o BSUID. E aí como que vai funcionar? Contact Book, né, agenda de contatos, é uma tabela, vamos dizer assim, que está lá na Meta, lá na nuvem. A gente não tem acesso, né? É um registro deles interno. E todo mundo que passou por aquele número a partir de abril desse ano, então esse Contact Book ele já está ativo, tá? Então a partir de abril desse ano, a Meta ela já está capturando todas essas pessoas que falaram com aquele número e está registrando o número de telefone e o BSUID designado para ela, naquela BM. Aí o que, que vai acontecer quem tiver registrado nesse Contact Book? Todo mundo que tiver registrado no Contact Book, mesmo que no futuro ative o username, né, ou seja, comece a omitir o número do telefone, ele, se ele tiver registrado, o número de telefone vai continuar sendo divulgado, tá? Então pensa como uma agenda de contatos mesmo, né, que vai ser registrado e todo mundo que passar e tiver registrado, digamos que não vai mais ser o número de telefone vai estar disponível para interação da empresa. Então esse é o segundo mecanismo que a Meta criou, de novo, né, para não haver quebra de comunicação de clientes com empresas. Esse é até mais poderoso porque uma vez que um cliente, né, uma pessoa com um número, tiver registrado nesse Contact Book, ele vai estar habilitado para sempre e no nível da BM, do portfólio de negócios. Então, todos os números que tiverem debaixo daquele portfólio, né, números de empresas, vão ter os clientes e esses clientes vão estar habilitados. Aqui é um pouco da campanha ativa, né? Os disparos ali. Então, como a gente falou, tendo o número do cliente, essa questão não muda. O envio continua sendo o mesmo, os disparos continuam sendo entregues e o funcionamento continua normalmente. Tá? Quer dar algum ponto aqui, Mimura? Esse é um ponto interessante que eu fiquei lendo e relendo, né, e perguntando, porque uma das razões, né, que a gente pode pensar para habilitar o username é fazer com que esses disparos, né, mailing e tal, parassem de funcionar. Mas aparentemente, atualmente, você vai continuar podendo pegar a partir da sua base, né, carregar os números de telefone, porque a Meta supõe que se você tem o número de telefone da pessoa, você tem direito de disparar um template, né, uma mensagem ativa. Então, essa parte ela vai continuar habilitada e a Meta vai continuar entregando. Pode passar. Tem uma outra informação também em relação a essa comunicação ativa,
é que aquele template de autenticação, o OTP, né, que você envia senha, envia código, esse vai continuar sendo 100% por telefone. Isso não vai mudar. E também pensando aqui um pouco do caso receptivo, né? O cliente ele inicia a conversa, o webhook da Meta ele manda para nós o identificador, o número, se tiver, ou o BSUID, e gera o atendimento também normalmente. O suporte ainda continua sendo fluido ali como sempre foi. As integrações, elas vão passar a mudar um pouco, tá? Não é uma coisa drástica, mas precisa ser atualizado para conseguir receber agora esse novo identificador como uma chave primária ou até secundária e conseguir o armazenamento desse campo em algum lugar do sistema para conseguir fazer a verificação lá do cliente, tá? Fazer a rastreabilidade dele. Esse é um ponto interessante que, além do número do telefone e do e-mail, é interessante também no CRM, nos sistemas de controle, ter o campo do BSOID que a gente está enviando. A gente já está fazendo os testes, né, das modificações, então a Vol vai estar 100% apta, né, com esse novo modelo. E o objetivo que a gente fez em termos de desenho, em termos de arquitetura, é fazer com que ficasse o mais transparente possível para os clientes que usam o Vol 360. E aí, do lado dos sistemas que estão integrados, né, é interessante, além do número de telefone, também armazenar o novo ID que a Meta vai passar a fornecer. Então é aquilo, o que não muda é o histórico, tá? O histórico ainda vai permanecer, contanto que tenha o número salvo ou tenha o identificador salvo e as campanhas ativas de marketing ali, os disparos, vão continuar funcionando normalmente através ali do número de telefone, como é hoje. Aí, o que o Mimura já havia comentado, que é a autenticação OTP. Isso continua, o número de telefone ainda é necessário para fazer o cadastro do WhatsApp. A gente vai falar disso mais para frente, tem até uma FAQ aqui que disponibilizamos, que é uma pergunta bem requerida, né? Mas são essas mudanças aqui que fica. E essas aqui é que permanece igual ao que já é do cenário atual. Falando um pouco do cronograma ali da Meta, ela começou o desenvolvimento dessa mudança lá em fevereiro, março ainda desse ano. Em junho, aqui no começo já do mês, eles começaram a fazer um lançamento inicial em alguns países de teste. E voltando a falar um pouco, as empresas elas já podem reivindicar e reservar os seus usernames ali para deixar já pronto antes do lançamento oficial. E Essa, tá, essa informação ela está sendo reconfirmada. Inclusive, amanhã vai ter um evento que eles vão divulgar mais detalhes, porque começou junho, né? E eu entrei nos sistemas, acessei as APIs e ainda não está sendo possível reservar o nome. Então, aparentemente, o username para as empresas vai estar disponível quando estiver disponível no Brasil, em agosto. isso. Em agosto tem o lançamento no Brasil, ainda é lançamento de testes, e no restante do ano está previsto já para fazer esse lançamento oficial mesmo, já trazendo como funcionalidade real.
Agora, vindo aqui um pouco para as FAQs, vamos passar por algumas das perguntas mais importantes ali que a gente viu e pode seguir. Aqui na FAQ, a gente vai deixar para vocês as perguntas mais comuns, né? Que a gente viu que o mercado teve depois do lançamento que a Meta falou sobre a questão dos usernames dentro da plataforma, né? Então, a primeira mais comum, né, é o que são os nomes de usuário no WhatsApp. Então, deixando bem amarrado aqui, ele é um recurso opcional. Ele é uma funcionalidade ali para privar, ocultar o seu número de telefone, garantindo mais privacidade, mas não exclui a rastreabilidade do seu contato. E além também de você conseguir utilizar ele de maneira que você possa também compartilhar o seu número de telefone. Isso funciona tanto para conversas individuais quanto em grupos também, tá? Ali na segunda, a gente tem que é quando os nomes de usuários serão lançados e como será feito esse lançamento. Inclusive, a gente tem perguntas desse tipo no chat. A gente acabou de passar pelo cronograma, mas a gente vai reforçar ela por aqui. Isso. Então, a previsão do lançamento aqui para o Brasil é em agosto e para o restante do ano também continuar com essa funcionalidade, conforme a agenda da Meta, conforme vai seguindo a funcionalidade de forma correta. Então, aqui, como outro ponto do nosso FAQ, quando ele é um usuário novo, né, ele quer adotar o username, né, se nesse caso ele não vai precisar ter um número de telefone. Isso, também deixando bem claro aqui, o número de telefone, ele continua, principalmente se a gente está falando ali de um número oficial, você ainda precisa da utilização do código OTP para fazer a verificação do número, para fazer a verificação da sua UABA, da sua BM, isso não muda. A diferença mesmo é só a funcionalidade ali do username, se você opta por isso ou não. Ali, como quarta pergunta do nosso FAQ, a gente tem o que é o BSUID, né? Isso, então falando uma frase aqui que o Mimura já comentou, ele é de empresa para empresa, até por isso que é Business Scope User ID. Ele é um novo identificador do usuário que vai substituir ali, entre aspas, o telefone do cliente quando ele quiser, quando estiver ativo. Lembrando também que o BSUID, só acho bom deixar claro também, que ele é de empresa para empresa. Então, cada empresa vai receber um identificador daquele usuário, tá? E ele não é compartilhado entre os portfólios. Aí só um comentário, se uma empresa tiver mais de uma BM, pode ser que o mesmo cliente tenha IDs diferentes, né? Então esse é um ponto de atenção. Se bem que se ele entrou com um número de telefone, aí esse número de telefone vai ser registrado naquele mecanismo do Contact Book que eu comentei, e o Contact Book também é a nível de BM, então ele vai poder ser identificado. Mas na segunda BM, por exemplo, já não, né? Já seria um cliente novo. Aqui a nossa próxima pergunta é se o username ele vai substituir o display name, né, que é o nome que aparece para a gente de usuário. E não, ele não será substituído, né? O username e o display name, eles são funções diferentes. Quanto o display name a gente já tem hoje em dia, né, que é o número do telefone e o nome ali que você determina para ser identificado no WhatsApp. Isso vai continuar. A diferença mesmo é a vinda do username no lugar do número de telefone, somente.
Ali como próximo tópico do nosso FAQ, a gente tem a parte da que a empresa trabalha com vários números, se ela pode ter um nome de usuário único ou se ela tem que ter um nome de usuário para cada número que ela possui. Ela precisa ter um para cada número que ela possuir, ela precisa ter um nome de usuário diferente. Feito. Como próximo tópico, a gente tem caso clientes de base. Então, para os clientes que a empresa tem de base, o histórico de conversa funciona para usuários que ativaram o username? Se aquele histórico ainda vai coexistir. Então é aquilo que a gente comentou, né? Tem a janela ali de 30 dias para fazer a associação do contato com o BSUID e o telefone. Mas se você perder essa janela, vai entrar como se fosse um novo cliente, tá? Então o histórico ali não é que ele se perde, mas ele fica mais difícil de ser encontrado, principalmente aqui pensando na plataforma, né? Ele vai ter uma nova conversa, um novo contato, tá? Então isso é importante tá bem ressaltado ali para as empresas já estarem cientes que pode ser que aconteça de um cliente recorrente aparecer como um novo cliente. Aqui, como próximas perguntas do FAQ, a gente tem se o BSUID pode ser atualizado. O BSUID ele só é atualizado se o cliente ele mudar de número de telefone. Caso ele decida mudar o nome, fazer alguma alteração desse tipo, não é atualizado, continua o mesmo. Como próximo, a gente tem se é possível compartilhar o BSUID de um cliente em diferentes empresas. Isso. Então é aquilo que a gente já comentou, né? Ele não é compartilhado entre empresa por empresa, cada um tem o seu identificador único, vai ali por portfólio de negócio. Bom, Eu agora a vou, gente pode falar, Nuno. vou fazer mais um FAQ, que aí é um FAQ mais geral, assim. Vamos pensar assim, né? Eu tenho empresa, eu uso o WhatsApp para minhas operações de vendas, eu uso o WhatsApp para suporte. Então, talvez a dúvida principal, né, que o pessoal possa ter é assim, mas o que que vai acontecer? Vai quebrar, né? Vai parar de funcionar? Então, assim, a resposta é não, né? A gente, os usuários, os clientes da Vol, a gente já está em testes para adequar a plataforma para aceitar esse novo ID e a gente desenhou o desenvolvimento para que seja o mais transparente possível para vocês. Então, o impacto a gente acredita que vai ser nulo, né? Não vai ter impacto. Se vocês tiverem dúvidas, e principalmente, por exemplo, adaptações em sistemas, aí vocês podem entrar em contato, a gente ajuda. Vai ser um processo gradual, né? Não é uma coisa assim que em agosto vai mudar tudo, né? Na verdade, não. A partir de agosto vai começar os testes no Brasil, vai estar disponível para os usuários habilitarem o username, quer dizer, na verdade, no dia 1 vai ter muito pouca gente, né, que vai ter adotado, e isso vai ser gradativo. Então, a partir de agosto, e principalmente a partir do final do ano e ano que vem, dependendo da adoção, né, se pegar, né, essa questão de adotar o username, vai começar a ter impactos eventualmente, né, se os clientes, principalmente dos números que são não oficiais. Porque com o Access Code, se a pessoa ativar também, eles vão ficar inacessíveis, literalmente, né? Então, para quem tem a API oficial, né, a API da Meta, o impacto, a gente entende que vai ser um impacto pequeno nos primeiros dias, meses, e depende também muito da adoção dos usuários.
tem muita funcionalidade no WhatsApp que fica lá escondida e ninguém sabe e ninguém ativa, né? Então, isso vai depender muito realmente dos usuários. E, de novo, né, para quem é cliente Vol, vocês vão ter todo o suporte, a plataforma, de novo, ela já está toda preparada para para essa nova realidade, né, digamos assim, de privacidade. E a gente vai estar sempre à disposição para algum ajuste específico, algum ajuste de algum sistema específico, de alguma integração. Daí a gente vai estar à disposição para ajudá-los. Bom, pessoal, agora a gente entra no momento de perguntas e respostas, nesse momento final do Vol Webinar. Eu vou trazer algumas perguntas que a gente tem no chat. Pergunta do Jean, do BI, né? Que é para quando é a mudança, a gente já respondeu anteriormente, mas é bom frisar aqui. Junho começa em alguns países selecionados, que é quando a Meta começa a espalhar e liberar para alguns países específicos essa mudança. E Brasil, agosto, né? Então, a previsão é agosto, a liberação para os usuários da plataforma. Lembrando que isso o usuário escolhe ativar ou não, né? O BI questiona sobre a questão se a Vol já utiliza, já atualizou as documentações para esses novos formatos. Aí acho que o Ricardo pode responder para a gente sobre a atualização das nossas documentações. A gente tem já as documentações, elas ainda não foram publicadas. Se você tiver o interesse, né, de já ter as documentações, entre em contato. Então a gente já está em teste interno com as documentações. Aí você quer fazer as perguntas? Tá, a próxima pergunta do BI é sobre as APIs. Se elas terão desenvolvimento canário e como será a mudança de parâmetros. Que ele fez 3 perguntas, essa é a última pergunta. Isso, as APIs a gente, na prática, vai estar com a mesma especificação, onde ao invés de enviar o número do telefone, você envia o BSID quando é necessário, ou seja, quando realmente você não tem o número do telefone. Então a ideia é fazer com que seja o mais transparente possível, que nem eu comentei. A gente vai estar vai estar publicando essa API provavelmente esse mês ainda. A próxima dúvida é da Luana. Ela fala sobre a questão das campanhas de HSM. Como que ela vai conseguir identificar o número do telefone do cliente para envio? Acredito que em caso de campanhas ativas, certo? Como que ela identifica o número? Esse é um ponto que teve várias discussões internas, inclusive com o pessoal da Meta, e não vai mudar nada, né? Em outras palavras, você vai ter os seus clientes do seu CRM, você vai extrair o número de telefone deles, aí você vai criar as campanhas, né? Gerar os templates e fazer o disparo usando o número de telefone que você já tem. Então essa parte, mesmo no ano que vem, quando já tiver uma adoção maior, não vai, não vai impactar na prática. Ok, a próxima pergunta no chat é do Pedro. Ele fala sobre a questão do anúncio, né, da Meta, que a Meta não havia oficialmente divulgado a questão do username. Pedro, a Meta já havia falado do parte de username para os parceiros já faz um tempo. Quem é Meta Partner, na verdade, já sabe dos usernames há um tempo, que talvez para os usuários não seja transparente essa parte, né? Então, ele fala sobre a questão das atualizações, se já existem documentações oficiais da Meta, sim, já existem, faz bastante tempo. Para você ter uma ideia, nós estivemos no Meta Partner Summit, que é só parceiros oficiais da Meta que participam, e eles já estavam falando disso. Os usernames, para você ter uma ideia, foi desenvolvido, na verdade, desde 2025 ou até antes, para estar em beta em 2026. Então, todas as empresas que são parceiras Meta já estavam meio que ouvindo, né, falar disso no Meta Business Partner. A gente já ouviu falar da parte de usernames, então não é algo
que a Meta nem falou ainda, ela já estava falando disso para seus parceiros. Então já tem as documentações oficiais, pode ficar tranquilo. A gente vai selecionar alguns links e mandar para vocês junto com a apresentação do webinar, ainda aproveitando o gancho da sua pergunta. A gente vai mandar para vocês a gravação desse webinar, vai mandar essa apresentação, que vai ter o FAQ, vai ter essas perguntas aqui que vão ficar respondidas na live, que vocês vão receber gravadas, e a gente manda para vocês toda a documentação oficial, que a gente também usou para desenvolver, enfim, e aprimorar as ferramentas, e o Mimura até pode ajudar a responder um pouquinho mais sobre a documentação oficial sobre usernames. Da Mimura, quer complementar alguma coisa? É uma mudança grande no WhatsApp, é uma mudança que eles já vêm desenvolvendo, planejando, que nem a Andressa falou, desde o ano passado, porque ela tem um impacto importante, né? Se não for feito de uma forma pensado em todos os cenários, correria o risco de ter quebras de conversa, né? Então, a gente foi acompanhando ao longo do tempo e a gente foi percebendo que foram sendo criados mecanismos de transição. São aqueles que eu comentei, né, da janela dos 30 dias, do contact book, porque, por um lado, eles têm essa intenção de oferecer mais privacidade para os usuários, né, que sempre foi a bandeira da Meta, da criptografia, né, então eles têm essa missão, né, de manter o aplicativo seguro. Por outro lado, do ponto de vista de, de sistema, é uma mudança bem grande, né? Porque você vai deixar de usar o campo de telefonia, de telefone, que foi a base, né, de quando tudo começou. Então, por isso que está sendo feito com cuidado, né? Praticamente 25 e só final de 26 que realmente vai estar em produção 100%. Então, praticamente um ano de desenvolvimento da meta. Então, já tem algumas documentações, eu posso até passar aqui uma delas no chat, mas é uma coisa que vem sendo trabalhada com bastante cuidado, tanto pela Meta quanto pela Vol, né, para fazer as adaptações que são necessárias. Seguindo aqui, a gente tem uma pergunta do Jonatas Godoy. Ele pede para a gente explicar novamente o principal impacto dos nomes de usuário para os números não oficiais, para as empresas que ainda utilizam esse modelo para realizar interações com os clientes. Quais são os impactos dos usernames para números não oficiais? Principalmente naquele cenário onde o usuário final, o cliente, ele adotou o nome de usuário e também adotou a chave de acesso, que é aquele código que vai ser necessário para que a pessoa fale com ele. Então, por exemplo, a gente tem, vamos pensar aqui um cenário hipotético. Você tem lá um mailing que você quer fazer contato, fazer uma venda, né, ou oferecer um serviço, que é uma prática que acontece, né, no mercado. Com o tempo, à medida que os, os usuários eles comecem a adotar o username e comecem a adotar o código, você vai tentar falar com a pessoa e aí ele vai pedir o código, né? E você não vai ter como, como empresa, porque o número não oficial seria como se fosse um outro usuário, né? Então, essa comunicação ela não vai ser permitida. Então, esse é o principal impacto que eu vejo. Lógico que, de novo, né, depende da adoção da senha de código de acesso, então depende de vários fatores. E não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né, porque, de novo, depende das pessoas adotarem esse sistema de proteção, de privacidade. Seguindo aqui a próxima pergunta no chat, o Office Easy, ela descreveu um cenário, né? Diferentes BMs, então tem várias BMs, vários números. Como que funciona para várias BMs e vários números?
Várias Pré- BMs e Isso, vários várias números. BMs, vários números para o cliente identificar o número de contato, somente pelo username. Ou ainda Isso. enxergar o telefone, mesmo que não tenha cadastro. Aí vamos por partes, né? Tem vários cenários aí. Se é um cliente com o número de telefone que já falou uma vez com esses números, né, com essas BMs, ele vai estar identificado. Ele vai estar identificado no contact book. Então, mesmo que ele adote username, sempre um número vai estar disponível e aí vai ter sempre assim a identificação dele por número. Apesar de ele estar com o número, com o username ativado, para esses usuários já existentes, que já tiveram conversa, que já tiveram assim interação, esses clientes vão estar protegidos. Agora, se for um cliente novo, né, um cliente inédito, primeira vez que vai falar com a empresa e está com o username ativado, vamos supor que seja receptivo. Ele vai dar um oi e para a gente, né, para a empresa, a gente vai receber o novo ID, né, que é o BSUID. A gente não vai mais receber o número do telefone. Então, para identificar esse cliente, a gente vai ter que usar esse ID e manter a conversação. Daí, esse ID, ele tem o escopo dentro da BM, né? Então, é dentro de uma unidade de negócios, ele vai ter esse ID. Se, por exemplo, esse cliente falar com usando um outro número que esteja na outra BM, daí vai entrar como um cliente novo, digamos assim. Vai ser um cliente novo com uma outra dica. É praticamente como se fosse um outro telefone, né, nos dias de hoje. Aí como é que vai ser equalizado isso, né? É o mesmo cliente falando com dois setores e, e com e com IDs diferentes. A Meta ela está desenvolvendo, já está em testes também, para esses casos, em algumas situações vai ser possível ter um BMPie, de forma que debaixo desse BMPie tem IDs que sejam conhecidos, né, por ambos as BMs. Então, o cliente ele vai ser conhecido pela BM1 e pela BM2. Então, esse é um mecanismo que ainda está sendo testado pela Meta e a gente também já está implementando. A outro mecanismo é através de um botão que você vai poder colocar no chatbot, como se fosse um botão de ação, onde vai chegar para o usuário e se ele clicar, ele vai compartilhar o número de telefone dele. Então, esse é outro mecanismo que vai fazer com que não tenha esse tipo de possibilidade de quebra, né, na comunicação. Então, são mecanismos que são técnicos, né? São coisas que são bem específicas, mas que está tudo sendo resolvido tanto pela Meta quanto pela Vol. Perfeito. A gente vai fazer mais algumas perguntas só, porque daqui a pouco a gente vai estourar o nosso tempo, tá? Mas a gente vai deixar nossos contatos aqui no final para vocês direcionarem as dúvidas também. A gente se disponibiliza a continuar tirando as dúvidas de vocês. Vou responder mais só algumas perguntas que tiverem no chat. Tem uma dúvida seguindo aqui do Rodrigo. Se ele realizar um envio ativo para um telefone, quando o cliente responder ele vai receber um webhook, tanto no webhook ele vai receber tanto o número de telefone quanto o BSUID, ou ele vai receber apenas o BSUID no webhook? Qual, ele vai receber os dois ou só o Isso. identificador? Na prática é o seguinte: se você fizer um contato usando o telefone e o cliente responder, esse cliente ele vai estar identificado.
Então, você não vai, digamos, perder ele, né? Digamos, a interação, porque primeiro que ele vai estar registrado na janela de 30 dias, né? Vai estar com o ID e o telefone. E segundo que ele vai estar registrado no Contact Book. Então, esse cliente, ele está salvo, digamos assim. Perfeito. Tem uma pergunta do Jeffrey, ele fala sobre o cenário citado sobre disparos via meios não oficiais. Acredito que seja de grande relevância preparar os parceiros de conexão da Vol. No caso da COB+, ele é da COB, né? Temos a integração tanto oficial, que não vai sofrer impacto, né? Quanto a não oficial com a Vol. Ele está falando sobre enviar o material direcionado para ele, né? Por Sim, exemplo, sim. algum callback. Uhum. Não, a Jeff, gente vai pode entrar em ficar, contato, a sim. gente entra em contato contigo para fazer os envios da documentação, ficar tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Eu acho que tem o Juan, ele fala no caso da chave anti-spam ativa. Mesmo utilizando um canal oficial, não será possível encaminhar mensagem para esse cliente? No caso de chave anti-spam ativa. Mesmo utilizando um canal oficial, não será possível encaminhar mensagem para esse cliente? Acho que é isso. Isso é, reforçando. A chave anti-spam, né, que é a chave de acesso, ela funciona de usuário para usuário. Então, assim, a gente colocando o chapéu de usuário, a gente vai chamar, a gente adivinha o username de alguém e tenta falar com a pessoa. Se ela tiver ativado, ela vai perguntar o número, o código de acesso. Mas de usuário para empresa, usando a API oficial, isso não se aplica. Tá? Então, por exemplo, se você tiver o número de telefone dela, se você enviar um HSM, vai funcionar normalmente. Então, pessoal, acho que foi isso. Vou deixar os nossos contatos aqui na tela. O que vocês precisarem, esse QR Code ele é direcionado diretamente para o nosso WhatsApp. Você consegue falar com o nosso time de especialistas. Também tem telefone direto no nosso WhatsApp, nosso e-mail do time comercial, as nossas redes sociais. Obrigada por acompanharem mais um webinar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre as nossas soluções, sobre o Vol 360, sobre a nossa suíte de IA, sobre o workflow, sobre o flows, entre em contato conosco. Lembrando, mais uma vez, vocês vão receber essa apresentação, vocês vão receber a gravação, vocês vão receber a documentação oficial da Meta sobre usernames, tudo por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram quando vocês se inscreveram por aqui. E é isso, obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Eu vejo vocês no próximo webinar. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.